Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo e hoje a gente vai falar sobre Clube Med, mas a gente vai falar sobre férias em família, férias com crianças, resort de sol, resort de neve. Esse é o assunto de hoje, porque os nossos leitores e clientes sempre perguntam qual o próximo destino e Clube Med é uma opção, mas qual é a opção, né, dentre tantas opções? E o Clube Med ele foi fundado em 1950 e é um resort all inclusive, e é um dos primeiros que oferecia a experiência de férias de ponta a ponta. Então a ideia dele era realmente resolver a questão, resolver o problema da família, né? Já está todas as alimentações incluídas e as experiências. E o primeiro, ele é de origem francesa, né? Foi fundado por um francês, e o primeiro foi uma cabana de palha em Maiorca. E a ideia era essa, descansar. Então, depois ele foi diversificado e hoje tem até a categoria luxo, que é o Exclusive Collection, que são Clube Meds ou inteiro Exclusive Collection, ou alguns que têm uma parte exclusiva dentro. São mais de 70 resorts em 26 países. E a gente tem feito constantes treinamentos pela agência e também online, e também tem ido conhecer pessoalmente. Inclusive a gente está voltando agora do Clube Med Lake Paradise, em Mogi das Cruzes, que a gente foi conhecer, e super lindo e pertinho de São Paulo, a 1 hora. Então é uma ótima opção também de uma escapada para quem mora em São Paulo. No Brasil tem o Clube Med Trancoso, na Bahia, e tem o Clube Med Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, e esse que eu acabei de falar, o Lake Paradise, aqui em São Paulo. Mas ele também tem no Caribe, em Punta Cana, em outros destinos, na América do Norte, no Canadá e México, na Europa tem França, Itália, Espanha, Grécia, Portugal, tem na Ásia, Maldivas, Bali, Phuket, tem no Japão, Hokkaido, os que são de sol e os que são de neve. E na África, Marrocos, Senegal, Egito. Então, assim, são muitas opções. E aí, o que interessa, assim, pra gente, né? Quando comprar, como se planejar, o que eles oferecem, qual é o diferencial, vale mesmo a pena? Então, é isso que a gente vai conversar. Oi, Andréia, tudo bom? Eu vou te fazer várias perguntas, porque essa parte de vendas, hot sale e de planejamento de quando comprar e como se planejar é com você. Andréia, quando comprar a semana no Clube Med ou só vende a semana? Dá para comprar uma diária? Como funciona? Vamos lá, posso começar do começo e deixar essa resposta um pouco mais longa? Claro, fica à vontade. Sim, meu interesse maior como agência com o Clube Med começou depois que eu fui conhecer Trancoso, para falar bem da verdade. E eu achei o lugar lindo e curti muito. Já ouvia falar do Clube Med, que eu tenho um casal de amigos que já foi em outros e que adora a culinária, falava super bem, quando tivesse oportunidade queria ir de novo e tal. E aí eu fui começar a conhecer mais, isso já foi assim, já tem mais de um ano, começar a conhecer mais o produto, me aprofundar, fazer os treinamentos e exatamente descobrir assim, o que é que atrai o brasileiro no Clube Med, como é que a gente pode vender melhor, como é que a gente pode dar uma assessoria de para onde ir, de como comprar e responder essa tua pergunta, né? Qual é a melhor época? E ele é um produto super dinâmico, que tem procura e que tem oportunidades o ano inteiro. Então, dependendo de quando você quer ir, dependendo de para onde você quer ir, e você já está decidido, a melhor época para comprar é agora. Sim, liga pra gente e compra. É simples assim. Mas se você está procurando oportunidades, por exemplo, porque o que o Clube Med faz? Ele impulsiona em algumas épocas do ano, que são as principais épocas de venda, né? Seja neve ou sol. E a gente está fazendo treinamento porque a gente está prestes a entrar numa promoção de uma semana para os villages de sol. Exato. E essas promoções, elas, a gente estava escutando agora o treinamento, mas realmente elas valem a pena em alguns momentos e em alguns momentos elas não valem a pena. E é isso que eu queria que você explicasse, porque eu achei super interessante, porque realmente a ideia não é vender uma promoção, a ideia é vender alguma coisa que seja interessante e que seja adequada àquele perfil, né, do viajante. Então, quando é que a promoção vale a pena? Quando o Clube Med lançou a promoção do que eles chamam de EBB, que é o Early Booking para neve.
quando vale a pena? Você está falando de neve da temporada do próximo ano que aconteceu agora, na promoção de março desse ano. Então você está falando de um planejamento lá na frente. Aí é claro que eles colocam o impulsionamento dessa venda, desse planejamento, para o cliente já se planejar para daqui 6 meses, 1 ano, mais ou menos, da sua viagem. Então é uma viagem, não é a compra da oportunidade para você esperando uma oportunidade ou uma promoção do Clube Med para você viajar no mês que vem. É para você curtir as suas férias planejando a próxima temporada, que é daqui no mínimo 6 meses, 8 meses, 1 ano. E aí você realmente tem um diferencial de valores, você consegue preços ótimos, dependendo dos lugares onde você vai. E quanto mais cedo você se planejar, quanto antes das promoções você se planejar, melhor a sua oportunidade de conseguir melhores quartos, melhores condições de valores e de compra. É interessante porque quem compra viagem de neve já está acostumado a comprar sempre com um ano de antecedência. Uma porque termina a temporada, a pessoa já fica super triste que terminou a temporada, já fica pensando na próxima. E outra porque é tradição realmente ter melhores preços comprando um ano de antecedência. Então assim, já é super comum quem esquia, né, comprar com um ano de antecedência, o que não acontece com o pessoal de verão, né, que às vezes acaba até comprando em cima da hora, mas esqui isso não acontece porque os preços realmente ficam mais caros, às vezes não tem disponibilidade e tudo, né? Então assim, eu entendi que para temporada de esqui, Clube Med, um ano antes, é uma super vantagem nesses hot sales. E a temporada do meio, vale a pena também? Também, aí eu vou te falar que depende do local. Por exemplo, hoje a gente ouviu muito sobre as vilagens de sol, sobre as vilagens no Brasil. São 3 vilagens e são 3 de sol. E aí você pega Trancoso, que provavelmente é o maior destaque, é um dos vilagens mais novos, tem um super diferencial. E desde fevereiro, que já está aberta a venda para o final do ano, para Réveillon. Em Trancoso, no Lake Paradise e no Rio das Pedras. Mas Trancoso é um lugar que ferve no Réveillon, ferve. Então, a possibilidade de você ter promoção de preço não é assim, não vai ter 30% de desconto, é difícil. A gente sabe que promoção de preço funciona oferta-demanda. É assim que funciona o mercado de hotelaria, é assim que funciona vários mercados e é assim que funciona principalmente nos feriados, feriadões. Todo mundo sabe que assim, final de ano é uma época mais cara. Então, você já tem uma ocupação, você já tem uma procura desde fevereiro desse ano para o Réveillon em Trancoso. Né? E acontece a mesma coisa, e não é só Clube Med, a gente está falando do destino Trancoso. Então, aí tem essa opção de comprar em promoção o que sobra, né? Essa é uma possibilidade das ofertas. E a outra é comprar, se adiantar, né? E realmente comprar com antecedência e pegar os melhores preços. Então, realmente vale a pena essas promoções. Se não, é comprar hoje o que você tem interesse, porque aí tem as melhores disponibilidades, você pode escolher tudo, já reservar, que é uma coisa super interessante, porque eles têm as experiências, mas você tem que reservar várias delas. Então tem que reservar o Kids Club, tem que reservar o equipamento de esqui, tem que reservar as atividades, os restaurantes, com uma certa antecedência. Então, se você também deixar para comprar muito em cima da hora, corre o risco de não ter disponibilidade nas atividades que você quer reservar de experiência. Então, planejamento é tudo, né? O que a gente sempre vem falando aqui. E a outra coisa interessante que a gente sempre tenta, né, organizar quando a gente sugere um destino, um produto e tudo, é montar um roteiro combinado, ver a possibilidade de montar um roteiro combinado para quem não curte ficar ali 7 dias dentro de um resort, não quer ficar só numa praia e quer fazer alguma outra atividade combinada e cultural, e alguns deles possibilita isso. O Rio das Pedras dá para combinar com o Rio de Janeiro, para quem não conhece ou para quem quer voltar. O de Trancoso dá para combinar com Salvador. Então são possibilidades, né? O Lake Paradise dá para combinar com São Paulo ou alguma outra cidade perto, né? Então sempre dá para fazer o Clube Med e mais um roteiro combinado.
Em alguns destinos de Caribe ou Maldivas, né, o destino final é o destino mesmo, né, não dá para combinar, a menos que você faça uma escala, vai para Maldivas, dá uma paradinha em Dubai, que é sempre legal, e aí faz isso. Então a gente também, quando oferece os destinos, tenta entender qual é o perfil e sugerir um roteiro completo para poder aproveitar realmente de ponta a ponta. E você me perguntou, Mari, se são 7 dias, se é menos, se é mais. A política comercial com relação à neve são 7 dias, tá? Então você só consegue reservar os resorts de neve de domingo a domingo, tá? Isso para o Brasil, assim, isso para o mundo todo. No Brasil, os resorts, os vilagens de neve, desculpa, no Brasil, os vilagens de sol. Já tá pondo neve no Brasil, André. Calma. Então, mas vai ter, você sabe, né? Não sei, é um calorão aqui. Enfim, os vilagens de sol no Brasil, você consegue fazer diária de final de semana, sexta, sábado, domingo, né? São 2 noites e 3 dias, em qualquer um dos 3 vilagens. 4 dias você tem promoções, por exemplo, de segunda a quinta. Para quem tem essa flexibilidade, quer dar uma escapada, tem uns dias a mais, está trabalhando home office, quer trabalhar num lugar maravilhoso, você e o marido, a esposa, sei lá o que, tem promoção, né? E então são super ofertas num lugar assim, perto da capital, por exemplo, Lake Paradise perto de São Paulo, Rio das Pedras perto do Rio, não muito longe também de carro de São Paulo, e que você tem essas possibilidades de fazer com menos dias e tirar uma folga, né? Unir trabalho com descanso. Para muita gente que hoje em dia trabalha como home office, é uma possibilidade. E nossa experiência assim, com o Clube Med, né? A Ana, que já fez vários podcasts e é sócia aqui do blog, a Ana, ela com a família, alguns anos atrás, ela foi no do Itaparica. E vários conhecem o Clube Med de Itaparica, que era um produto antigo e super tradicional, mas aí a qualidade dele foi caindo, e eles resolveram fechar para realmente manter um certo padrão em todos os Clube Meds, assim. Então quem teve uma experiência no passado, assim, que não curtiu muito, que já pegou ali no finalzinho, vai entender o que a gente está falando. Inclusive, quando você fala de Itaparica, né, uma das coisas que motivou também o Clube Med a abrir mão desse mercado, desse próprio destino, é porque eu já vi que, assim, nos treinamentos, o Clube Med também se preocupa com a logística de você chegar no lugar. Então, você tem, em Trancoso, por exemplo, você pode contratar com a sua estadia, né, de quantos dias você quiser, do final de semana ou de 4 dias. Normalmente, em Trancoso, você fica mais tempo, porque tem um deslocamento do aéreo, até Porto Seguro, mas aí você faz, com o próprio Clube Med, o translado. Então eles oferecem, né? É um pagamento à parte, mas eles têm essa preocupação com a logística de como chegar no lugar, né? E em Itaparica era uma coisa que estava ficando mais difícil. E os de neve, né? O que eu conheci recentemente é o de Val Thorens, nos Alpes franceses. E ele fica super, super bem localizado, porque ele fica realmente no centrinho de Val Thorens. Então tá ali, você sai a pé e vai nos restaurantes. Alguns outros não, são mais afastados, ficam mais em outras localidades, assim, precisa de um transporte para o centro. Então cada Clube Med tem uma característica diferente. Então, o agente, por isso que eles vendem muito através das agências de viagem, porque além do preço ser o mesmo, o agente ele tem esses treinamentos todos para poder explicar qual é a característica de cada um. E aí encaixar cada um no perfil certo. Porque aí, às vezes, você fala, esse não foi legal, mas não foi legal para você, não foi legal para a idade das suas crianças, de repente é super legal para um casal, não é legal para uma família. Então, a ideia é essa, é encaixar o produto certo para a pessoa certa e naquele momento, né? E, então, eles têm alguns que são bem, bem bacanas, o de Praia Esmeralda, na República Dominicana, tem alguns maravilhosos. A gente colocou algumas fotinhos no Instagram, mas se vocês tendo interesse também, entrem em contato, que a gente passa bastante material, passa o preço, passa as opções, faz um roteiro combinado, porque realmente é um negócio muito bacana, e principalmente por causa disso, de ser all inclusive.
Então, quando as pessoas viajam em grupo de amigos, em família numerosa, ou 2, 3 casais, e aí aquela dificuldade de escolher restaurante, ou de ter que pensar onde vai, onde não vai, ali está tudo incluído, está tudo resolvido, e principalmente o orçamento, você sabe quanto vai gastar. A gente estava falando dos destinos, né? Bahamas, por exemplo, é um destino em que você compra o Clube Med já com o transporte, porque você tem o voo que sai de Miami e que leva de sábado a sábado, você pode ter entrada, esse é um destino de sol que você tem que fazer uma semana, por causa exatamente da logística. Você vai de sábado a sábado, porque quando chega um voo, sai o voo. Então eu acho muito interessante essa parte também, porque eles se preocupam, ou seja, é um produto, é um destino, é uma hotelaria e um conjunto de experiências além do hotel, muito pensada para família. Tem alguns resorts que tem áreas, por exemplo, que é só para adultos, tem um outro resort que é só para adulto, tem alguns que recebem crianças só a partir de 8 anos, tem essa preocupação também, tem esses produtos, mas é muito um pensamento completo de uma solução das suas férias. E eles têm um padrão muito bom, assim, são super confortáveis, espaçosos, ou são em destinos legais, ou é a melhor opção para aquele destino para uma família, né? Então tem várias questões ali para fazer com que a gente acredite que o Clube Med vale a pena, mas nessas condições, entender o produto, entender qual é o seu perfil, o seu orçamento, organizar direitinho, planejar com antecedência, ver se a oferta realmente encaixa para o seu momento ou não, né? E é isso, porque realmente tem muita opção. E é isso, depois a gente grava um próximo episódio falando um pouquinho de cada um das características para entender melhor e para encaixar para destino verão e para destino inverno, no caso que eles chamam sol e neve. E entre em contato que a gente vai ter o maior prazer de ajudar vocês a escolherem o destino das próximas férias com as crianças, com a família, ou com os amigos, ou mesmo sozinho, por que não? E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!